E aí, galera, tudo bom? Meu nome é Tiago, eu sou professor de Química e hoje eu preparei um resumão de Química sobre matéria e energia. Acompanha aí comigo. Então, antes da gente começar a entender o que é matéria e energia, vamos entender o que é Química, né? Como um conceito moderno, a Química ela é a ciência que estuda a matéria e as transformações da natureza, como vocês podem ver aí. Até então, até antigamente, um pouquinho antes, a química ela parava no conceito de matéria. Então, química era a ciência que estudava a matéria. Mas com o passar do tempo, e a gente pode acompanhar na atualidade, a gente pode ver que a ciência está em constante transformação. Tanto é que agora nós estamos vivendo a quarentena do coronavírus, que até então o coronavírus ele não era estudado, né? Existia o vírus, mas não existia essa mutação, que ele já chegou no nível 7. E para isso a biologia ela precisa se reinventar, ela precisa inovar, ela precisa estudar o que é que está acontecendo, porque a gente não estava preparado para isso, né? Então aí é onde entra o conceito de transformação da natureza. A química também existem estudos sobre uma nova partícula chamada de partícula de Deus, que se ela for comprovada vai quebrar uma série de conceitos de modelos atômicos que a gente estudou até hoje. Então isso é a ciência em transformação, isso é a transformação da natureza. Por isso que a química, ela, além de estudar a matéria, ela estuda as transformações da natureza. Mas enfim, vamos continuar aqui. O que seria matéria? Matéria, como um conceito, é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Ou seja, a química ela vai estar estudando as propriedades de tudo aquilo que tem massa e tudo que ocupa lugar no espaço, tá? Agora um detalhe muito importante: para ser matéria precisa ter massa e ocupar lugar no espaço, tá? Então aí eu já posso inserir algo que eu não tinha colocado aqui no nosso mapa conceitual, mas só para que vocês possam entender, existe uma diferença entre matéria e energia. A matéria e a energia, ambas ocupam lugar no espaço. Então a matéria ocupa lugar no espaço, a energia ocupa lugar no espaço. Porém, a matéria tem massa e a energia não tem massa. Um exemplo disso é o fogo. O fogo ele ocupa lugar no espaço. Se você colocar a mão no fogo, você vai sentir que ele está naquele espaço, né? Mas o fogo ele não tem massa. Já a matéria também ocupa lugar no espaço e tem massa. Então tudo que a gente consegue ver, consegue pegar praticamente é matéria, né? Uma madeira, um ser humano, um celular, né? Todos esses são exemplos de matéria, tá? Então, só para que a gente possa entender também, nós podemos classificar as substâncias em três partes: a matéria, o corpo e o objeto, tá? Então eu vou colocar uma definição para vocês que vocês não vão encontrar no livro, mas é uma definição que eu considero mais simples para a gente entender. Matéria é a matéria-prima, é aquilo que dá origem. Corpo é uma porção limitada da matéria, mas que não tem utilidade para o ser humano. E o objeto é uma porção limitada da matéria, mas que tem utilidade para o ser humano. Então eu posso colocar como primeiro exemplo a madeira. A madeira é a matéria, a madeira é o que dá origem. O corpo seria um pedaço de madeira, seria uma tábua, seria uma tora de madeira. Bem, uma tora de madeira para o ser humano não tem utilidade. Então você não vai usar uma tora de madeira para comer, por exemplo, né? Mas a partir da tora de madeira nós podemos construir cadeiras, mesas, sofá, rack, porta, tudo que é derivado da madeira e sim que tem utilidade para o ser humano. Logo, esses exemplos que eu citei são exemplos de objeto, né? Então nós temos o ouro também como exemplo de matéria, uma barra de ouro, né? Apesar que a barra de ouro tem até uma utilidadezinha, né? Mas temos a barra de ouro como um corpo e temos um anel como objeto. Mas podemos ter qualquer outra coisa que for feita de ouro que tenha utilidade para o ser humano como objeto. Outro exemplo que sempre dá dúvida, que já cai até em prova: o plástico. O plástico seria o quê? O plástico seria corpo. Por que seria corpo? Porque o plástico ele é derivado do petróleo. Então a matéria seria petróleo, o corpo seria plástico e sacolas plásticas, garrafa PET, todo o material que deriva do plástico seria objeto, pois tem utilidade para o ser humano, tá? Então, gente, ó, se a matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço,
ela vai possuir algumas propriedades, certo? Então, essas propriedades é que nós vamos estudar agora. Eu quero dar um pouco de ênfase a essas propriedades, porque existem algumas questões que caem e nós precisamos estar atentos, né, para que a gente não possa errar o que é aquela propriedade e onde ela está classificada. Tá? Então, só para que a gente possa entender, existem 4 tipos de propriedades. Existem as propriedades gerais, as propriedades específicas e as propriedades físicas. Então, ó, quais são as diferenças entre cada uma? As propriedades gerais, todo composto tem. Todo composto tem. A propriedade geral, ela não identifica um composto em si. Então, seria até uma ideia para que quando você fosse responder uma questão, você pensasse assim: uma propriedade geral, todo mundo tem. Uma propriedade específica identifica o composto. Ou seja, ela é como se ela fosse o CPF do composto. A propriedade específica, ela é individual. Cada um tem a sua específica, tá? A propriedade organoléptica é uma propriedade que tem a ver com cheiro, com sabor, tem a ver com os sentimentos que são gerados a partir daquela substância. Não amor, viu? Mas sentimento relacionado a cheiro, a cor, a sabor, ao brilho daquela substância. E as propriedades físicas são as propriedades que diferenciam as substâncias umas das outras. Então, se uma substância é sólida, líquida ou gasosa, isso aí vai dar diferença no composto, tá? Então vamos lá. Nas propriedades gerais, nós podemos destacar extensão, que já está lá na definição. Extensão quer dizer volume. Extensão quer dizer o que o elemento ocupa no espaço, tá? Então, na definição de matéria, que tem massa e ocupa lugar no espaço, extensão tem a ver com volume, tá certo? Tem a ver com o lugar que ele ocupa no espaço. E o volume nós podemos medir em metro cúbico ou litro, que são as unidades principais, tá certo? A segunda propriedade, massa, que tem a ver com a quantidade de matéria. Estamos acostumados a medir massa em quilo ou em grama. Só um detalhe, massa e peso são coisas totalmente diferentes, tá? Então, massa mede a quantidade de matéria e peso é a massa vezes a gravidade do local. Mas isso aí a gente vai ver mais para frente. Terceira propriedade, inércia, tá certo? Inércia tem a ver com a primeira lei de Newton, que fala que o corpo ele tem a tendência a permanecer parado, a não ser que alguma força seja aplicada sobre ele, tá? Então, se você estiver num lugar e você vê uma cadeira andando sozinha ou correndo sozinha, corra mais do que ela, viu? Que se ela lhe pegar, ninguém sabe o que vai acontecer. Mas brincadeiras à parte, a inércia, ela fala que um corpo deve permanecer parado até que seja aplicada uma força sobre, tá certo? Quanto maior a massa, maior a inércia, ok? Impenetrabilidade, que fala que 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Compressibilidade, né, que o corpo ele pode ser comprimido. Elasticidade também, ele tem a capacidade de voltar para o seu estado inicial. E a indestrutibilidade, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, gente, preste atenção no detalhe. Essas propriedades, elas são simples, a definição dela é muito simples, mas nós temos que ter cuidado em relação a o que é a sua definição. Porque a gente pensa assim, impenetrabilidade. Impenetrabilidade quer dizer que nada pode penetrar outra coisa. Não é bem assim. Então, se você for ver na definição, impenetrabilidade quer dizer que 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo no espaço. Indestrutibilidade é você pensar, um elemento químico é indestrutível. Não, isso fala que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, tá bom? Então, essas são as propriedades gerais. Vê, se eu disser assim para você, em cima da minha mesa eu tenho um copo e nesse copo tem um líquido de 10 gramas. Opa, eu só falei isso. Você consegue identificar o que seria, o que eu tenho dentro desse copo só pelo que eu falei? Eu tenho um líquido dentro de um copo que tem 5 gramas. Não dá para identificar. Por que não dá para identificar? Porque a massa ela é uma propriedade geral. Todo mundo tem. Agora, se eu disser para você assim, eu tenho um líquido que tem a propriedade, que tem a densidade de 1 grama por centímetro cúbico. Opa! Ou seja, o que foi que eu falei para você? A densidade da água.
somente a água tem a densidade de 1 grama por centímetro cúbico. Se eu disser para você assim, eu tenho um líquido em cima da mesa com densidade de 0,78 gramas por centímetro cúbico. Opa, mais uma vez, estou falando do álcool. Ou seja, o que eu estou falando para vocês agora são das propriedades específicas. As propriedades específicas são propriedades que identificam um composto. E essas propriedades elas são individuais, cada composto tem a sua específica. Então nós podemos falar como propriedades específicas: ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, solubilidade, tenacidade e dureza. Nas próximas aulas eu vou estar detalhando cada uma dessas propriedades, tá? Aqui eu só quero que vocês compreendam como separar ou colocar cada propriedade dentro do seu grupo, tá? Então temos as propriedades organolépticas, como eu já falei para vocês, que tem a ver com o sentimento, tem a ver com o que a gente sente daquela substância, como aquilo que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente, o sabor, como a gente toca e o cheiro da substância, tá? Então são as propriedades organolépticas. E por fim, nas propriedades, nós temos as propriedades físicas, que tem a ver com como a substância ela pode aparecer nos estados físicos da matéria, né? Mas também a gente pode pegar lá na propriedade específica, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, também são propriedades físicas, são propriedades específicas e físicas, tá? Ok, pessoal? Deu para a gente entender o que são as propriedades e qual a diferença dessas 4 divisões das propriedades? Massa! Aí, ó, só para a gente finalizar a nossa aula, surge uma dúvida: o ar. Isso já caiu muito em prova. O ar é matéria? Sim ou não? Ó, lembre que para ser matéria ele precisa ter massa e ocupar lugar no espaço. Então, ó, vou apresentar para vocês agora 2 experiências que foram feitas que comprovam que de fato o ar, sim, ele é matéria. Na primeira aqui tem uma seringa, ela está aberta, vamos dizer assim. E aí na segunda parte dessa mesma imagem, a gente está pressionando a seringa, colocando o dedo no final dela. Você vai perceber que a seringa ela não se fecha totalmente. Por quê? Porque em alguma parte dessa seringa o ar ele não vai permitir que a seringa se feche. O mesmo exemplo eu posso utilizar numa garrafa. Se eu pego uma garrafa de plástico e aperto ela com a tampa aberta, ela se contorce totalmente, ela comprime totalmente. É uma outra propriedade, compressão. Mas se eu tampo a garrafa e aperto ela, vai chegar um momento que eu não consigo mais pressionar. Por quê? Porque o gás que está dentro da garrafa, ele também aplica uma força. Logo, nós podemos concluir com esse experimento simples que o ar ocupa lugar no espaço. Ok, mas só ocupar lugar no espaço não significa que o ar é matéria. Para que o ar seja matéria, é necessário que ele tenha peso. Então, se você ver na segunda imagem, tem uma balança e nessa balança tem uma bola cheia e uma bola murcha. Então, você percebe que a bola cheia, ela tem um certo peso e inclina a balança um pouco ali para a nossa esquerda, né? Então, gente, realmente, o ar, sim, ele é matéria, porque ele tem massa e ocupa lugar no espaço. Outro experimento simples. Se você já teve a emoção, a sensação de pegar um botijão de gás vazio, você vê que é leve. Mas quando o botijão de gás está cheio, ele é muito, muito pesado. Isso também, mais uma vez, confirma de fato que o ar, sim, é matéria. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido esse nosso resumão falando sobre as propriedades da matéria. Muito obrigado. Segue lá o Instagram, @TiagoOmito. Valeu!